na live? Não, porque... Não? Pronto. Então aqui começamos a gravar, depois eu tiro esse comecinho. Imagina, e dou aquela editada. nunca fiz live. Então deixa aí a live rolando, tá tudo certo. Uma hora o pessoal entra e aí vamos só colocar aqui mais assim brilho em você. Brilho. Vamos começar gravando aqui. Preparada? Preparada. Então, vamos lá. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vinda, Juliana Godoy. Obrigada. Ai, que legal. Hoje eu estou no nossa segunda edição do podcast Vieses, com a fonoaudióloga PhD em análise do discurso em situação de trabalho, Juliana Godoy. E o nosso viés do dia é o viés da comunicação. Isso aí. Comunicar é super importante. Mas antes de a gente começar a entrar no tema, começar a falar do que a gente abordou também no nosso evento, porque a Juliana esteve no nosso evento Vieses, eu preciso falar da frase da Juliana, que é um mantra para a vida. Ilumine suas relações com a comunicação. Mulher não precisa falar grosso para ser respeitada. Comunique-se bem e brilhe. É isso aí. Essa frase, ela tá... Acho que a gente podia, assim, começar a falar cada trechinho dessa frase, porque ela traz tanta inspiração. Traz mesmo. Bom, primeira coisa, assim, que é muito importante é que é natural da mulher, em função dela viver num ambiente muito masculino, principalmente nos ambientes profissionais, a mulher falar de voz, começar a engrossar a voz, começar a se vestir, gesticular de uma forma mais masculina. E qual que é o problema que a gente... Na verdade, a gente tem dois problemas. A mulher sai do estilo de comunicação natural dela. Uhum. Então, quando eu saio do natural, eu perco a verdade, eu perco a autenticidade. Esse é um problema. O outro problema que a gente tem é que a hora que eu engrosso a voz, em vez de eu marcar o território como sendo uma voz feminina, uma mulher falando, eu reforço o padrão masculino, que é engrossar a voz para parecer com um homem. Uhum. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Se nós queremos ocupar, nós mulheres, queremos ocupar o mercado de trabalho de forma igual... e não adianta só batalhar pelo espaço, a gente tem que assumir o nosso papel como a gente é, como a gente se comunica. Nos iluminarmos enquanto mulheres. Isso. Dar luz para aquilo que a gente quer, deseja falar e da forma como a gente fala de fato e de verdade, que é a voz feminina. É isso. E quando eu faço isso, eu ilumino, porque aí eu sou verdadeira. Uhum. Quando as pessoas falam e elas estão escondendo alguma coisa, elas fica antinatural, e mesmo que eu não entenda nada de comunicação, se você estiver mentindo para mim, eu não entendo, não sei, mas eu sinto. Sim. Porque eu tenho uma experiência de vida, né? E quando a gente está se comunicando com alguém, a gente se comunica de acordo com o nosso mundo interior. E a gente aprende o que é mentira, o que é verdade desde pequeno, porque a gente experimenta fazer mentira quando é criança. Uhum. Manipular, contar e chorar e fazer manha, tal. Essas estratégias de comunicação que a gente vai vivendo, elas vão trazendo experiência também para nós quando nós somos adultos. Então, se você mentir para mim, ainda mais agora que a gente já se conhece, eu vou perceber. Claro. Eu posso não ter certeza, mas eu vou falar, opa, essa comunicação não está perfeita. E mesmo que você não perceba na hora e perceba depois, como acontece em várias situações, né, da nossa vida, você perde a confiança naquela pessoa e aquela comunicação também fica abalada. Fica. Então, interessante esse raciocínio, porque então comunicação e sentimento são coisas que andam juntas. Sim. Toda vez que você se comunica, a comunicação ela vem de dentro. Uhum. Então, as emoções, as preocupações, tudo isso aparece. Então, vou te dar um exemplo. Outro dia eu encontrei uma amiga, aliás, lá no grupo do qual nós fazemos parte, e ela estava com uma expressão facial, com a testa tensa, estava um pouco, assim, diferente do que é o padrão alegre e sorridente dela. E as pessoas que não estão... que estão no dia a dia, que estão passeando, olhando, estão preocupadas com tantas coisas que às vezes não olha para o detalhe. E eu fui falar com ela, falei assim, tô te notando um pouco preocupada. Como que você sabe?
Eu falei, não, olha, você tá assim, assim, assim. E na hora que ela foi falar em público um pouco antes de mim, ela tava falando mais rápido. No sentido de deixa eu resolver isso logo para voltar para minha preocupação, sabe? Sei. Então a comunicação, a emoção a gente não consegue tirar da nossa vida. A gente não consegue apagar e falar, não, vou me comunicar como eu sou, como eu quero aparecer, perfeita, linda, maravilhosa. Não, isso não existe. E, inclusive, ter falha na comunicação torna ela mais natural. Então, a gente sentiu, não sei se você acompanhou também, sentiu isso de perto, mas eu converso muito com o Mark sobre comunicação e a gente sentiu que jornais, né, jornal da televisão, jornal esportivo, tem até um termo que fala do Thiago Leifertização da comunicação, que é usar uma linguagem bem informal, uma linguagem até que traz alguns, não diria erros de linguagem, mas alguns vícios de linguagem, né, o próprio tá. Hoje você vê muito no Jornal Nacional, inclusive, usando o tá. Ah, isso tá dessa forma, isso tá daquela forma. Isso é algo que a gente notou de um tempinho pra cá, não é algo que já existia no passado. Esse uso da linguagem mais informal no dia a dia, até em redes, em mídias, né? Como os jornais, que teoricamente são mais formais. Né? Isso é um processo que também a gente pode levar para o universo corporativo, para reuniões, para a forma da gente se posicionar? Ou como que a gente lida com essa linguagem mais informal no nosso dia a dia? Nossa, adorei essa pergunta. Bom, a linguagem informal, a linguagem de forma geral, a gente comunica. O ideal seria que nós nos comunicássemos de formas diferentes de acordo com o ambiente em que a gente está. Então existe, por exemplo, quando a gente for pegar um jornal, existe um padrão que a gente pode até, vou pegar aqui, né, o padrão Globo de jornalismo. A gente sabe que a Globo investe em treinamento, capacitação, inclusive nessa área de comunicação, no dia a dia deles, né? Cuidados com a voz, com a fala, com o gesto e tudo mais. Só que esse padrão, ele afasta as pessoas. Porque não fica, principalmente se a gente for pensar que quando você fala numa televisão, ou mesmo num vídeo, que é uma coisa que a gente estava falando antes de começar. Quando você não sabe quem está te vendo. E se você tiver uma fala muito formal, você se distancia do público que você quer atingir. Quanto mais informal é o vocabulário que você usa, a forma como você fala, mais você se aproxima das pessoas. E falar informalmente não quer dizer usar gíria, não quer dizer falar palavrão ou falar palavras de forma errada. Você pode ter uma fala informal de um jeito bacana, de um jeito correto, usando as palavras, usando os plurais. Respeitoso, né? Dá pra ter. E quando a gente pensa, para fazer uma metáfora, não uma metáfora, mas uma comparação, a gente tem quando você se veste para ir para uma festa, você não se veste da mesma forma que você se veste para ir na praia. Sim. A fala é a mesma coisa. Quando você vai falar num ambiente, você está num palco falando para uma população, vamos dizer assim, mais sênior ou mais madura do ponto de vista de comunicação, você precisa usar palavras direcionadas para aquele público. Se você vai falar para um povo mais jovem, por exemplo, vai falar para startup, não dá para ficar nem com um texto muito longo e nem falando palavras muito elaboradas. O negócio é mais rápido, até uma linguagem mais dinâmica, porque tem a ver também com a forma como essas startups e esses startupeiros ou enfim, empreendedores pensam e recebem essa mensagem. Sim, né? sim. Agora, você comentou no começo dessa nossa conversa a questão de falar rápido da sua amiga que falou rápido e você sentiu que ela estava com uma certa angústia naquele momento. Eu falo rápido de natureza. Eu falo, tipo, muito rápido. É só colocar um gol no final, que eu acho que é tipo locutor de futebol. Tudo bem, uma característica minha. Não tô aqui querendo falar de mim. Mas algumas outras características que a gente pode identificar para quem nos ouve agora. De uma linguagem que pode significar enfim, alguma questão que a gente pode melhorar. Então a gente falou da questão
de engrossar a voz, né? Eu tô falando aqui da rapidez, da velocidade, não porque eu tenho algo para fazer depois, não é por isso, porque é uma característica minha. E que outras identificações a gente pode dar, ou características, para que a pessoa possa, que nos ouve agora, pescar aí algum insight em relação à comunicação? Em termos assim de ou respirar errado, ou de falar de uma forma mais anasalada, ou questões que podem impactar na comunicação direta, na comunicação mais assertiva, mais compreensiva. Bom, as pessoas hoje em dia elas falam rápido até porque elas querem ser ouvidas até o final. Muitas pessoas. Você comentou até daquele man interrupting do aplicativo. Isso, porque o que acontece? Mulher, muitas vezes a gente é interrompida e a mulher... saiu até na cultura uma candidata que foi... A Manuela Dávila. Isso, que foi interrompida muito mais do que nos homens e tudo mais. Quer dizer, a gente não pode julgar só essa questão da interrupção da Manuela Dávila, porque aí nós vamos falar de política, a gente pode até fazer um podcast de política no outro dia. Porque aliás, a comunicação da política, ela não segue o que você acabou de falar. Não, né? política ela é outro caminho. Pra outro. É verdade, então... Vamos falar de seres humanos que não estão na política. Tá. Apesar de que um bom político pode aproveitar aqui esse nosso papo. É verdade. Porque a gente está falando de verdade, de autenticidade, que muitos políticos estão procurando isso. Que bom, né? Se a gente pudesse ter verdade nos discursos políticos, eu acho que o mundo estaria numa outra forma. Bom. E não só nos discursos, mas nas ações também, né? Pois não, mas falar com verdade é aquilo que ele realmente vai aplicar. Fica aqui o nosso momento político. Intervalo político no nosso podcast. Mas, assim, voltando ao assunto, a questão da interrupção é um problema. Sim. A mulher é interrompida muito mais vezes do que o homem. E a mulher, ela também é copiada muitas vezes mais do que o homem. Então, por exemplo, muitas das minhas clientes fazem essa queixa. Elas dão uma ideia numa reunião e daí... todo mundo segue a reunião. Dá 10 minutos, algum homem dá a mesma ideia. Não é uma cliente, são muitas mulheres que fazem essa reclamação. Sim. Daí o que acontece? A gente ou engrossa a voz, que é o que a gente começou a falar, ou a gente começa a falar mais rápido, ou a gente começa a falar o que é identificado como um tom de voz mais agressivo, né? Que é uma entonação... Olha, eu tô falando isso, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí você parece que tá dando uma bronca na pessoa. E daí as pessoas falam, nossa, mas você tá tão agressiva. Sim. Não, eu tô só querendo ser ouvida, ser respeitada. Ou então aquela coisa de acabar a reunião, você tem que ficar mandando aquele e-mail, copiando todos @empresa, para que você, né, reafirme aquilo que você falou. Porque é uma necessidade, às vezes, de dar aquela... marcação de território ali que é desnecessária. Não, super complicado, super complicado. Agora eu quero voltar numa coisa que você falou sobre a velocidade de fala. Sim. Né? Eu te conheço bem, a sua velocidade de fala combina com quem você é. Bom, isso... Porque você é agitada, você faz um monte de coisa, você é uma pessoa assim que tem esse movimento. Se você falasse muito devagar, não combinaria. Então a gente não pode falar só, assim, falar a velocidade de fala isolada, se a pessoa, isoladamente, sem considerar quem é a pessoa que fala rápido, sem considerar todas as outras coisas. A velocidade de fala, ela indica a ansiedade, ela indica mais rapidez, ela dá o senso de urgência. Então, normalmente, por exemplo, se alguém liga para mim e eu não posso falar, eu já atendo com uma voz que indica para a pessoa que eu estou ocupada. Sim. Né? Se a pessoa já sabe, né? A velocidade de fala também é a mesma coisa. Então, só que se a gente usa o tempo inteiro, as pessoas perdem o senso de urgência. Sim. Isso, isoladamente. Só que quando a gente fala de comunicação, que é o grande desafio, a gente está aqui falando... Uma coisa serve para um que vê, outra coisa serve para o outro. Por isso que eu te perguntei assim, algumas características que a gente pode pescar de melhorias da nossa comunicação, né? Porque a gente falou aqui no começo de fazer essa jornada da comunicação.
O que eu estou chamando de jornada da comunicação? Eu acordo, eu tenho a comunicação com meu marido, eu tenho a comunicação com meus filhos, a comunicação com as pessoas com quem eu trabalho no meu ambiente doméstico. E aí depois você tem a jornada de ir para o trabalho, fazer a comunicação corporativa. Dentro da sua empresa você tem diversos níveis hierárquicos, ou se é uma empresa mais horizontal, mas você tem diversos tipos de pessoa, ou idades, ou características, enfim. A comunicação não é a mesma durante o dia, né? E quais características que a gente tem que desenvolver ou ter mais habilidade para que essa comunicação seja feita de uma forma efetiva, assertiva e de uma forma mais, enfim, objetiva para que a gente atinja o nosso resultado no que a gente precisa se comunicar. Eu costumo dizer para as pessoas que o mais importante é você pensar o que é que você espera daquela comunicação. Então, onde eu vou chegar ao final deste momento que eu estou conversando? Como nós fizemos? Para estar aqui agora, vocês que não sabem os bastidores, a gente preparou tudo, a gente conversou antes, a gente marcou, a gente escolheu o espaço, a gente sabe qual é o roteiro. Este espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui, que é o jardim da casa da Juliana. Quem nos ouve agora depois acessa o nosso canal do Vieses, porque tem um jardim maravilhoso aqui atrás. E a gente fez questão de estar aqui hoje com essa natureza, né, com esse som dos passarinhos para compor esse momento. E para comunicar leveza, porque a melhor comunicação é uma comunicação leve. Isso. A gente não precisa... Bom, voltando, né? Primeira coisa, saber o que eu espero. Então, a gente planeja, a gente prepara. É claro que quando você vai para uma reunião, por exemplo, que é um momento de comunicação mais complexo, você sabe o que você espera daquela reunião porque você recebeu uma pauta. Você sabe que tem determinadas coisas que precisam ser ditas, mas a forma como você vai dizer... Você vai adaptando, você vai pensando de acordo com aquele ambiente, com o objetivo, e você vai construindo. Então, eu sempre falo que é muito importante você ter uma pauta, mesmo que não seja escrita. Mas uma qualquer pauta conversa, mental ali daquilo que você está... E saber, outro dia eu escrevi sobre como encantar as pessoas, né? Sim. E um dos comentários, alguém que sabe da minha vida e pergunta alguma coisa sobre os meus filhos, isso é preparar uma comunicação. Quando você prepara para falar com alguém, você se integra, se dedica, você tem mais retorno daquela comunicação. E isso, pra gente falar um pouco assim, de dicas, se a gente for focar um pouquinho no ambiente corporativo, são aquelas dicas que a gente comenta, né? Você vai para uma entrevista de emprego, procura entender sobre a empresa, procura ter mais referências sobre a pessoa com quem você vai falar, porque isso vai te dando mais ferramentas para construir uma comunicação, né? Porque se você não tem... É muito ruim quando você vai se comunicar com alguém e você não tem aquele retorno. Você não tem aquele bate-bola de briga de você continuar. Como a gente falou, a gente se conheceu, a conversa foi indo. Foi uma delícia. Então, mas às vezes você vai conversar com as pessoas e a pessoa não te dá retorno. E você fica puxando alguma coisa e não vem. E aí, como é que funciona? E aí eu vou emendar isso com uma outra pergunta, que a gente até falou da comunicação para tela. Porque hoje a gente se comunica no Stories, a gente se comunica, enfim, no próprio YouTube... E outros canais que a gente fala para um celular, para uma tela, e quem tá do outro lado, a gente não sabe. Mas a gente está se comunicando com quem, né? A gente está se comunicando com o quê? E como é que isso funciona? É parecido um pouco com essa presença quando você fala com alguém e não tem esse retorno, né? Na verdade, essa é a palavra que você usou, a perfeita, é presença. Bom, são dois caminhos. Primeiro, para você conseguir ter uma conversa com alguém, o ideal é que o celular esteja desligado. Bom, isso tem até a empresa que não permite o celular entrar na sala de reunião. Pois outro dia eu estava dando um treinamento numa empresa e um homem que estava lá presente me perguntou como que eu resolvo vendas. Como que eu resolvo? Eu vou lá, eu tenho que falar com o cliente e o cliente fica no celular. Eu falei, experimenta parar de falar a hora que ele pegar o celular e ver o que acontece.
Daí não, é um projeto, né? Então são vários dias que eu tô indo dar treinamento lá para esse mesmo grupo. Na outra semana eu fui e ele me falou, preciso te contar, preciso falar para todo mundo uma experiência. Ele experimentou, ele parou de falar. Aí o cliente falou, não, pode continuar. E ele falou, não, por favor, faço questão de aguardar. Você resolveu o que você está resolvendo, eu não tenho pressa. Que é o que você comentou, com muita educação. Super educadamente. O cliente deixou o celular de lado e ele conseguiu fazer a venda. Olha que ótimo. Isso é uma super dica para quem nos ouve, porque quando toca o telefone, eu tô conversando com alguém, mesmo amiga, até marido, toca o telefone e tal, eu falo, fica à vontade, não, pode atender, né? E dá aquela interrupção. E isso também é muito bom, porque te ajuda a pensar no que você tá falando, né? Nessa conversa que a gente tá, né, falando sobre planejar, às vezes é um momento de você dar uma pausa, respira, né? Pensando no podcast número 1 da Vivi, respira, toma um golinho d'água e retoma aquela linha de... Centra, às vezes se é uma conversa mais tensa, você pode dar aquela repassada rápida enquanto a pessoa está no telefone para ver algum ponto que você quer retomar de uma outra forma. Então, serve. E é interessante porque um efeito que talvez até a Vivi possa falar melhor do que eu sobre isso... Sugestão para um próximo podcast. Ótimo, Iji, vai fazer o podcast das 3, eu mando para você pro próximo. É mesmo, esse é legal, a pessoa se compromete mais quando ela volta. Ela aumenta a atenção, porque ela se sente, sim, de alguma forma, claro que não é todo mundo que tem gente que não... Tá nem aí, né? Mas quem tá preocupado se sente, puxa, eu falhei, eu falhei, daí vai para esse outro adorei. lado. Gente, quem estiver nos ouvindo agora, indo para uma reunião, a pessoa com quem você vai falar pegou o celular na mão, você para de falar, com muita elegância, você fale, olha, fique à vontade, termine de fazer a sua ligação ou digitar o que você precisa, que eu estou te aguardando. Isso. E isso vai fazer com que você faça a sua venda ou consiga falar do seu projeto, enfim, passe a sua mensagem com mais clareza, mais assertividade. É isso aí. Muito, e aí o outro lado é o lado do vídeo. Quando você vai falar pro vídeo, você precisa ter um planejamento também. A gente tem um planejamento aqui, nós duas. Precisa ter. A gente tem um planejamento de tempo. Vou mostrar pra quem tá no... A gente tem uma pauta que já mudou toda a ordem do que tava aqui. Não, mas a gente tá dentro do conteúdo que a gente se destinou a comentar. Tá tudo tá na pauta. Então, a gente tem que planejar essa gravação. Quem nos acompanhou aí no Vieses Femininos, que é uma ideia que eu amei, eu até já tô arrumando um monte de cliente não, de parceiras, claro, imagina. Elisa, colocar gente que eu gostaria de ouvir falando, que tem vieses femininos, é um projeto bárbaro, eu tô super feliz, né, desse projeto, eu tô animada. Eu tô muito empolgada em fazer. Fico dando ideia, né, a gente comunica bem nessa parte, né. Mas o vídeo é uma questão importante, a gente precisa saber. Primeiro, olhar para a câmera, olhar para onde é. Se vocês prestarem atenção, às vezes eu tô olhando para cá, às vezes eu tô olhando para cá, a gente vai olhando diferente, né? Porque o vídeo já no celular ele é um pouco diferente. Quando a gente tá no notebook, eu tô apontando porque o notebook tá ali. Também tem que olhar para a câmera. Quando a gente faz uma reunião por Skype, por exemplo, hoje em dia todo é muito mundo comum, fica olhando para baixo quando deveria olhar para a câmera quando fala. Por buraquinho lá da câmera. Então, porque hoje video conference, até entrevista de emprego por vídeo é super comum. Super comum. Então, passar essa sua conexão, né, pelo vídeo, pela câmera, é importante. Senão você vai estar lá, você está olhando para a parede, você não está olhando para o teu canal de comunicação, que é aquela câmera. E também quando tá com o vídeo, muitas pessoas ficam presas assim, não mexe o braço. Não, haja com naturalidade, porque é a naturalidade, é a verdade que vai fazer com que as pessoas sigam você, assistam o seu canal, ou é o conteúdo que você fala de uma forma, que é uma forma bacana. Como você está construindo várias formas de fazer o Vieses Femininos? E você comentou algo lá no evento, né?
e eu gravei o evento e tem um podcast sobre o evento, que enfim, é o som que a gente captou daquele dia, que você comentou uma coisa muito bacana, que é o discurso da mulher, ele ser mais aberto, fala um pouquinho da questão dessa linguagem, do sorriso, do gestual. A mulher, ela tem uma característica em função da história dela, e eu acho, isso era intuitivo para mim, mas eu li o livro que fala sobre a questão da comunicação da mulher. Qual que é o livro? Chama Mulheres e Poder, da Mary Bird. Aquele que eu comecei a ler, sim, eu baixei. Você viu como é bom o livro? Eu comecei a ler, é muito interessante. Ele faz um resgate histórico, é muito interessante. Vou deixar aqui nos comentários também, eu vou colocar todos os links que a gente comentou, Man Interrupt, link para os podcasts e a dica de leitura da Juliana. Esse livro é bem bom. Eu já li 2 vezes o livro e eu jantei com ela, né? Que incrível, Que se preocupou em perguntar como que eu faço para ensinar as mulheres a ocuparem espaço numa reunião. Que é o que a gente acabou de falar. Olha que interessante. Aliás, a gente nem falou, porque uma das dicas que eu faço, que eu dou para as minhas clientes, elas que tem a ver com o que a Elisa acabou de perguntar, eu falo, olha, abre mais os braços, ocupa mais o espaço, porque faz gestos que invadem mais, porque as pessoas não estão habituadas com a linguagem corporal. E daí o homem assusta, porque a mulher fica mais quietinha, sempre mais delicada, sempre mais acolhedora, porque tem o tom de voz materno, que é um tom que vem todo cheio de doçura, tal, e que a gente vê, a gente não, mas muitas mulheres veem como uma característica negativa, que na verdade é uma característica que a gente pode usar para o mal e para o bem. Sim. Se eu usar a minha voz, se eu ficar falando com você assim, ai, Elisa, tal, não é o tema que a gente está tratando. Então a gente está usando uma voz que é uma voz feminina, sim, que é uma voz melodiosa, que é para até estimular quem está do outro lado da câmera a assistir a gente. E esse gestual, eu posso usar isso também como uma dica pro vídeo? Então, assim, vem com a gente, interage com... Não assim, eu tô agora não tão forçando. Perto, Mas, quando eu falo com a pessoa com quem eu tô querendo me comunicar, se eu uso gestual, se eu mostro o que eu quero, né, que a pessoa assim, venha comigo, ou aqui eu mostro a Juliana e falo desse espaço, quer dizer, eu começo a me envolver mais com essa linguagem corporal, e a linguagem corporal traz para minha comunicação. Sim, a linguagem corporal é importante o tempo todo. Tem um pesquisador, Albert Mehrabian, tem a Wikipedia dele, depois eu passo o link para você colocar. Tá, a gente coloca aqui. Ele foi analisado erradamente durante muitos anos. E eu vou usar vou comentar essa questão que as pessoas acabam usando errado, porque elas param só no inicial. Mas numa primeira impressão, na conversa que a gente tem face a face, e o vídeo se encaixa nessa característica, 55% da nossa comunicação, ela se dá pela linguagem corporal. Tá. Mas o olhar, o sorriso e as mãos. 55%. Quer dizer, mais da metade é pela linguagem corporal. Mais da metade. 38% tem a ver com o tom de voz, com velocidade de fala. Então, é diferente eu chegar e falar bom dia, ou eu falar bom dia. A pessoa já vai falar se eu falar bom dia, a pessoa já vai falar eu volto mais tarde. Porque não é um bom momento para falar com ela. Então é 38%, e só 7% é o conteúdo. Então as pessoas investem em MBA, investem em várias línguas, tal, mas elas não conseguem transmitir, porque 93% não é o que eu estudei. E tem gente que tem tanto conteúdo e não consegue se comunicar. Sim, só que isso é a primeira impressão, né? Daí o Mehrabian, ele fez um estudo, e hoje com estudos de neurociências você consegue mudar essa porcentagem, né? Quer dizer, se eu usar bem o meu gesto e a minha voz, eu cresço o valor da minha comunicação, do jeito que eu falo, e as pessoas se sentem melhores comigo, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de acrescentar aí Ótimo. nesse ponto. Eu acho que essa dica
duas dicas principais que você deu agora, a questão do gestual, da comunicação, são coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia já de cara. E eu quero colocar aqui essa musiquinha de fundo, porque ela indica que chegou a hora da gente falar do seu viés. Eu quero que você fale do viés da Juliana, que é a Juliana Godoal, a comunicação para você. Conta pra gente. Bom, eu sou fonoaudióloga e, na verdade, eu sou comunicadora. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer a ponte entre as pessoas. Eu vim no mundo para ajudar as pessoas a se relacionarem melhor, né? E eu uso o viés da comunicação para isso, tanto para mim quanto para as pessoas com quem eu convivo. E uma das coisas assim que é mais importante para mim é sempre falar, sempre abordar do lado do positivo, sempre do positivo. Se eu tiver que falar uma coisa, é engraçado, até eu venho pensando sobre isso, né? Se eu tiver que falar alguma coisa para você que eu não concordo, eu vou escolher um caminho para falar do positivo. Ou eu falo para você uma coisa que é positiva, ou eu não falo nada. Se for um elogio, um reconhecimento. Então, isso é uma coisa que é mal vista. Porque as pessoas acham que eu sou boazinha, que eu sou fofinha, que eu não tenho conteúdo, que eu sou, às vezes, puxa-saco. Só que eu resolvi que isso é uma coisa que se a pessoa quer se comunicar, ela tem que comunicar. Eu acredito que a gente só comunica levando bem. E você já falou na abertura que é com a verdade. Então, quer dizer, se você tá falando bem de verdade, tá tudo certo. É a minha verdade. Eu não sou muito de ficar pontuando, sabe? Ai, não sei o quê. Eu dou minha opinião. A minha opinião é essa. A pessoa discute comigo, eu discuto a opinião, mas eu sempre vou discutir do lado do positivo. Acho que esse é um jeito que é bom para mim, é bom para o trabalho que eu escolhi fazer, mas que não necessariamente é bom para o mercado corporativo. Porque o ambiente corporativo a gente sabe que tem uma série de questões que envolvem que não necessariamente esse é o melhor jeito de se comunicar. Então, isso é uma... muitas vezes também você tem que se posicionar em alguma decisão, e a decisão... ela às vezes tem que ir para um lado mais negativo, para um lado de embate. Não é nem o negativo, mas tem que ter, às vezes é necessário um embate. Sim. E isso é uma coisa importante de falar. O conflito, muitas pessoas falam, ai, brigou, que ruim e tal. Não, gente, o conflito é positivo. O conflito tira da zona de conforto, o conflito faz você pensar. Quer dizer, mesmo as nossas reuniões dos vieses, sim, não teve nenhum conflito, mas todo mundo tinha um jeito de ver de uma forma diferente. E a gente foi falando e, puxa, não tinha pensado nisso. E construiu junto, né? A gente conseguiu construir. Se a gente não tivesse essa interação e essa colaboração, vamos falar um pouco de colaboração, porque eu acho que isso é muito em voga com a questão de economia colaborativa. E tem tudo a ver com a comunicação. Colaborar é comunicar. E é ouvir o outro e aceitar. E aí entra um outro viés, que é a questão da crítica. Né? A crítica não é uma crítica sempre pro lado ruim. Existe a crítica que também é a crítica a favor, existe a crítica construtiva, existe a crítica para que você possa receber, né, o feedback do outro. Sim. Então, acho que isso na comunicação também, ela vai construindo. Sim, né? Construindo a comunicação, sim, construindo essa troca. Ela é co-construída. Comunicar é co-construir. A gente fala para alguém, mesmo que este alguém seja alguém que está do outro lado do vídeo. Você não fala para você mesmo, que é uma coisa que é importante também, Elisa. Eu não sei como a gente está de tempo. A gente já está finalizando, mas pode concluir. Só deixa eu falar isso. A gente fala, as pessoas têm o hábito de pensar que elas estão falando para elas. Não, eu tô falando para vocês, eu tô falando para Elisa, eu não tô falando para mim, porque eu já sei. Então, o que implica isso? Implica em eu saber escolher as palavras, escolher o gesto, escolher para que vocês entendam. Porque tem um monte de termo, por exemplo, que eu poderia estar usando aqui, que são termos técnicos e termos específicos que muitas pessoas não entenderiam. E então, essa parte é muito importante também. Você pensar não só o que você vai falar, o que você espera daquela conversa, mas para quem
você vai falar ou com quem. Que é também respeito, né? Respeitar com quem você tá falando. Você tem que ter aquele... Entender com quem você está se comunicando. Né? E no caso, vamos falar só aqui de redes sociais e vídeos, é seu público-alvo, porque é um coletivo. Então, também entender o teu público-alvo, porque não são indivíduos, mas vai ter aqui uma massa representada pelo seu público destino. E aqui a gente tá falando para você que nos ouve no carro, na academia, no trabalho, porque eu fiz uma pesquisa e as pessoas ouvem podcast no trabalho. Então, pois é, incrível, né? Não sei como, mas elas ouvem no trabalho. Já fica aqui, você tá indo pra uma reunião, você já pegou nossas dicas pra legal. melhorar a comunicação. E a gente tem a live acontecendo aqui. Se alguém da live quiser fazer alguma pergunta, por favor, a gente fica aqui pra responder. Quem tá na live dá um tchauzinho e responde. Cíntia, Lu, Mazini, Graziella, Anne. Quem tiver aqui, bom, pode... Oi, Anne, tudo bom? Tá boa? Pode perguntar que a gente responde. Anne, a Elisa também é lá do grupo, só pra... O grupo que a gente comenta é o grupo Mulheres do Brasil, é um grupo para toda mulher que se interessar, ele é gratuito, é só se inscrever pelo link, eu vou deixar aqui também nos comentários. É suprapartidário. Mulheres que fazem. Mulheres que se preocupam em construir o Brasil. E é um grupo hoje com mais de 18 mil mulheres. Então fica aqui a dica também desse grupo. Existem outros movimentos, existem diversos grupos. Esse é um, né, dos quais a gente participa. Deixa eu colocar aqui então, só para chamar o nosso momento de finalizar o nosso podcast. Eu adorei. Nossa, eu também. Eu adorei. Quando que a gente vai marcar o próximo? Não, o próximo é com a Vivi. Já vamos chamar aqui a Vivi, que você está intimada para fazer o podcast às 3. Às 3. Só que já vai ser um podcast que a gente já avisa que vai ser partido. Vai ter igual a partida de xadrez que você aperta lá pro tempo, né? Pra cada um responder. Senão a gente vai ficar 5 horas de podcast. Bom, a gente vai fazer vários capítulos então. Pessoal, obrigada. Comentem, compartilhem, divulguem, escrevam, patrocinem e é isso. Conto com vocês na próxima edição. O Vieses tem o canal, se inscreva aqui no canal. Tem o Instagram, que a gente vai divulgar as notícias pelo Instagram também. E o nosso podcast pelo canal do SoundCloud. Ju, quer deixar uma mensagem final? Obrigada. Comuniquem-se com amor, com verdade, que vai dar tudo certo. Muito obrigada, Elisa. Obrigada por aquele café, pelo Vieses, por formar um grupo super legal. Gostoso, né? Podcast. Gente, e aqui? E esse vídeo com esse jardim delícia? Né? A gente tem que convidar quem nos assiste, vamos convidar para vir tomar um café aqui pode vir tomar café aqui junto. Muito bom, adorei. Vamos lá finalizar aqui. Eu também vou finalizar. Pronto. Obrigada, Anne. Obrigada. Que bom que você gostou. Obrigada. Beijo.